Hoje vamos para o quarto episódio da série Livros sobre o Catolicismo Romano. Se você não assistiu os 3 episódios anteriores dessa série, eu recomendo que você assista, pois assim esse vídeo fará muito mais sentido para você. O assunto do vídeo de hoje é uma espécie de continuação do vídeo anterior, pois iremos dar seguimento a um tema muito caro, muito sensível no catolicismo romano, ou seja, Maria. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo. E aqui está uma obra sensacional, Maria, a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que os romanistas defendem, autor James Wright. Vamos conferir essa obra de perto? Aqui está o Dr. James Wright. Ele já publicou algumas obras pela editora Pronobis em português, porém outras obras muito relevantes dele ainda não foram publicadas, mas certamente breve serão publicadas. Folha de rosto. Eu sempre gosto de acompanhar quando as obras foram lançadas originalmente. Esta obra foi lançada em 1998, ou seja, quase 30 anos depois ela foi publicada no Brasil. É bastante tempo. Então, por um bom tempo, nós fomos privados de uma obra tão importante quanto essa. E aqui nós temos o fundador e diretor da Pronobis. Ele deixa uma nota bem interessante aqui. Eu gostaria de fazer a leitura junto com vocês. Está dizendo assim, ó: o Novo Testamento fala pouco sobre Maria. Apesar do silêncio, todo um sistema de crenças foi construído em torno de sua pessoa. No romanismo, Maria é uma deusa que recebe culto, atende a orações e opera milagres. Maria é chamada de Porta do Céu, Arca da Aliança, Estrela Matutina, Torre de Davi, Sede de Sabedoria, Causa de nossa alegria. Os títulos que lhes são atribuídos causam perplexidade, pois são evidentes usurpações à glória de Cristo. Trata-se de um erro antigo que demandou um longo processo, através do qual a Igreja Romana articulou uma série de inovações doutrinárias, estranhas ao Evangelho de Jesus Cristo e em total contradição com a Palavra de Deus. Muito interessante essa nota do Jude Clay Santos, o fundador da Pronobis, porque apesar dos católicos negarem isso, Maria é uma espécie de deusa, né? Isso vai ficar muito claro ao longo dessa obra, né, como ela é abordada, como ela é tratada, né? Então, isso fica mais evidente ainda quando o próprio autor desta obra, o James Wright, ele cita um conhecido doutor da Igreja Católica chamado Afonso de Ligório. Acompanhe essa nota comigo. Um dos mais conhecidos escritores marianos, em sua obra As Glórias de Maria, declara: nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que se chamarmos por Jesus. A Santa Igreja ordena um culto peculiar a Maria. A mariolatria é uma realidade que opera como pano de fundo de todas as doutrinas heréticas forjadas em torno do nome de Maria. Romanistas negam e usam manobras semânticas para argumentar uma suposta diferença entre veneração e idolatria, mas na prática dão a Maria a glória que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Essa nota aqui é muito oportuna, pois aqui nos deixa claro que, apesar de ter todo um jogo semântico, né, com relação àquelas diferenciações que os católicos fazem sobre idolia, hiperdulia e latria, mas a gente sabe que na prática não há muita diferença, porque uma pessoa que se dobra, que pede, que ora, que reza, para, aqui no caso, Maria, né, isso indica claramente uma latria, uma adoração, né, especialmente no sentido popular da coisa, e não no sentido técnico, né, porque o povo leigo raramente faz essa diferenciação que a teologia normativa católica tem.
E aqui nós temos o sumário desta obra. Apresentação, a edição em português. Francisco Tourinho. Maria Corredentora, esse é o capítulo 1. Capítulo 2, Maria de Nazaré, uma Mariologia Bíblica. Capítulo 3, O Primeiro Passo, Virgindade Perpétua. Capítulo 4, Imaculada Conceição. Capítulo 5, Mãe de Deus. Capítulo 6, Assunção Corporal. Capítulo 7, Veneração e Adoração a Maria. Capítulo 8, Vaticano II e a Santíssima Virgem. Capítulo 9, João Paulo II e Maria. Capítulo 10, Corredentora, Medianeira, Advogada. Capítulo 11, Uma Resposta Bíblica. Uma questão importante. Eu selecionei um trecho aqui, diz assim: até mesmo os convertidos ao catolicismo romano admitem que os ensinamentos relativos a Maria são os últimos obstáculos a superar. Obstáculos estes que precisam ser sobrepujados antes de abraçar a autoridade final da Igreja Infalível. Então, olha o que está dizendo esse texto aqui. Esse texto ele é muito interessante porque ele admite que uma pessoa que se converte ao catolicismo, especialmente uma pessoa bem avessa à fé católica, uma das últimas barreiras para que essa conversão possa acontecer é acerca das doutrinas, né? É acerca dos dogmas marianos, como a Assunção de Maria, como a Imaculada Conceição, como a Virgindade Perpétua, como até mesmo o culto a Maria. Então, isso, os próprios católicos admitem que quem se converte ao catolicismo, o marianismo acaba sendo uma grande barreira. Capítulo 2, Maria de Nazaré, uma Mariologia Bíblica. Na verdade, todas as gerações nunca deveriam temer chamá-la de bem-aventurada, mas ela não ousaria pedir-nos que a chamássemos de algo além do que as Escrituras lhe concedem. Então, este trecho aqui é muito pertinente, porque isso nos dá a ideia que se Maria estivesse viva hoje, ela certamente não estaria de acordo com aquilo ou a forma com que as pessoas tratam ela, especialmente os títulos e os dogmas que foram atribuídos a ela, que são conceitos avessos à Escritura Sagrada. Mesmo uma rápida revisão das passagens relevantes mostra que o papel de Maria era principalmente o da mulher por meio da qual o Messias nasceria. Ela teve apenas um encontro registrado com o Senhor durante seu ministério, nos evangelhos sinóticos. Está presente na crucificação e no cenáculo, e depois desaparece das páginas das Escrituras. Olha que interessante o que esse comentário está dizendo aqui. Ele está nos dizendo que o Messias nasce por meio de Maria, isso é um fato incontestável, só que aqui também, logo em seguida, nos é dito que nos evangelhos sinóticos, não no evangelho de João, que ali nós temos as bodas de Caná, no capítulo 2, que acaba sendo o primeiro milagre de Jesus, e há ali uma conversa entre Jesus e sua mãe, mas nos evangelhos sinóticos apenas há um encontro registrado nas Escrituras. E esse encontro ele é bem dramático, né, onde Maria e os irmãos de Jesus chegam para levá-lo embora à força, e Jesus acaba dizendo que a verdadeira família deles são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra, que naquele contexto eram os seus discípulos, e infelizmente ainda não estava sendo a sua família biológica. Após essa passagem nos evangelhos sinóticos, ali nós vamos ter, depois da crucificação e do cenáculo, ali em Atos capítulo 1, a Maria, ela simplesmente desaparece das páginas das Escrituras. Nós não vamos mais ver relatos e nem menção sobre o nome de Maria em toda a Escritura Sagrada. Então, isso nos mostra o papel secundário de Maria. Eu selecionei mais um trecho aqui bem interessante, na página 72, está dizendo assim, ó:
O melhor exemplo do que acontece quando você permite que os dogmas romanos sejam levados à sua conclusão lógica é encontrado num livro de Santo Afonso de Ligório, intitulado Glórias de Maria. Ligório é um santo canonizado. A Igreja Católica Romana decidiu que ele entrou diretamente na presença de Deus sem ter que passar pelo purgatório. Não só isso, ele foi ainda nomeado doutor da Igreja, um título dado àqueles que forneceram um tipo especial de orientação à Igreja e que demonstraram uma visão especial da verdade de Deus. Seu livro teve 800 edições em vários idiomas. Obviamente, se cada obra contivesse ensinamentos heréticos, a Igreja teria a obrigação não só de evitar canonizá-lo como santo e chamá-lo de doutor da Igreja, como também de alterar os fiéis sobre os perigos que espreitam em seus escritos. Evidentemente, este aviso não será encontrado. Então, aqui nós temos um trecho, né, que, na minha opinião, é o ponto alto da obra, é quando o James Wright, esse grande apologeta, ele vai citar a obra de Afonso de Ligório, né, a sua obra mais conhecida aqui, intitulada Glórias de Maria. E Ligório, ele foi um santo, né, canonizado pela Igreja Católica. O próprio catolicismo diz que ele nem passou pelo purgatório, já foi direto já para o céu. Ele é considerado doutor da Igreja, como aqui nos é dito, e tudo que ele escreveu na sua obra não foi censurado. Então, tudo que ele escreveu sobre Maria, o Vaticano endossa. Só que nós vamos ver na sequência o que Ligório escreveu sobre Maria. Nós veremos se os registros que Ligório fez sobre Maria, a mãe de Jesus, foram escritos saudáveis ou não. Quando a Santíssima Virgem concebeu o Divino Verbo e o deu à luz, obteve metade do reino de Deus, tornou-se rainha de misericórdia e Jesus ficou sendo o rei da justiça. O Eterno Pai deu ao Filho o ofício de julgar e punir, e à Mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis. Página 37. Então, aqui nós vemos o que Ligório escreveu, e é muito pertinente isso, porque aqui ele nos declara que o fato de Maria ter concebido o Senhor Jesus virgem, né, ela concebeu o verbo, o divino verbo, como o texto aqui diz, ao fazer isso, ela obteve metade do reino de Deus. Então, o que sobrou para Cristo e para os fiéis só foi a outra metade, né? Porque a primeira metade, então, ficou com a Virgem Maria. E aqui também ela é tida como rainha de misericórdia. A própria Maria, que disse que ela era serva do Senhor nos Evangelhos, ela é tida aqui por Ligório como rainha de misericórdia. E também é muito interessante a parte final aqui desse comentário, porque ela associa, né, o filho, ou melhor, ele associa o filho com alguém que julga e pune, né, e ele associa Maria como alguém que socorre e alivia os miseráveis. Ora, se Maria é alguém que socorre e alivia os miseráveis, então ela é muito mais afável, né? Ela deve ser buscada muito antes do que o próprio filho. Então, aqui nós vemos todo um jogo semântico onde Maria deve ser buscada e procurada antes do próprio Filho de Deus, antes do próprio Jesus Cristo. Assim pensava Ligório. Mais um trecho aqui diz assim: eu sou rainha do céu e mãe de misericórdia. Para os justos sou alegria e para os pecadores sou a porta por onde entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido que não participe da minha misericórdia, pois, por minha intercessão, todos são menos tentados do que, aliás, haviam de ser. Nenhum deles continuou dizendo, a não ser o que de todo esteja repudiado por Deus. O que se deve entender da última e irrevogável sentença sobre os réprobos?
Nenhum deles é tão abandonado por Deus que não consiga reconciliar-se com Ele e conseguir misericórdia, se implora a minha intercessão. Portanto, infeliz na outra vida será aquele que, podendo nesta vida recorrer a mim, tão compassiva que sou com todos, não me invoca e se perde eternamente. Então, quem não invoca Maria, segundo os escritos de Ligório, se perde eternamente, né? Ou seja, ele instiga, ele incita os fiéis a aclamarem, a invocar Maria, sendo que a Escritura Sagrada ela proíbe peremptoriamente a comunicação com os mortos. E aqui, novamente, né, é enfatizado esses títulos como Rainha do Céu, como Mãe de Misericórdia, e aqui é dito que Maria é a porta por onde entram as pessoas para Deus, ou seja, aqui ela já está ocupando o lugar do próprio Cristo, porque nos evangelhos, segundo João 10:9, quem que é a porta? A porta é o próprio Jesus. Então aqui nós vemos Maria, segundo Afonso de Ligório, assumindo uma função, assumindo o papel que é exclusivamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que automaticamente deve ser repudiado. Então eu selecionei mais um trecho aqui, e esse trecho fica bem evidente acerca do fato da devoção a Maria, ela extrapolar todo o bom senso. Aqui está. Ao comando de Maria, todos obedecem, até mesmo Deus. São Bernardino não teme pronunciar esta frase. Isso significa, de fato, dizer que Deus atende às orações de Maria, como se fossem ordens. Sim, Maria é onipotente, repete Ricardo de São Lourenço, pois a rainha, por todas as leis, goza dos mesmos privilégios que o rei. E como acrescenta ele, o poder do filho e da mãe são os mesmos. Uma mãe se torna onipotente por ter um filho onipotente. E assim diz São Antonino, Deus colocou toda a igreja, mas apenas sob o patrocínio, mas até mesmo sob o domínio de Maria. Então Deus colocou toda a igreja não apenas sob o patrocínio, mas até mesmo sob o domínio de Maria. Isso é uma extrapolação, né? Aqui nós temos termos assim muito fortes, né, que destoam completamente da Maria da Bíblia. Porque aqui diz que ao comando de Maria todos devem obedecer, até mesmo Deus. Então aqui Ligório coloca Deus como subordinado a Maria, e não Maria como subordinada a Deus. Ele diz que Maria é onipotente. Né? A onipotência é um atributo divino, ou seja, se é um atributo divino, ele está claramente apontando que Maria é uma deusa. Apesar de no meio católico isso ser negado, né, fica muito claro, porque a onipotência é um atributo divino. E aqui, na sequência, ele diz o poder do filho e da mãe são os mesmos. Então aqui nós temos uma equiparação entre Maria e Jesus. Então aqui nós temos uma extrapolação de quem de fato Maria é. Maria, ela deixa de ser uma serva e passa a ser uma deusa. Mas aqui está Maria, a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que os romanistas defendem. O livro de James Wright é muito importante, pois ele nos traça uma linha do tempo, nos dando uma ideia de como a mariologia foi se formando ao longo do tempo. Ao falarmos do papado é como se estivéssemos falando do cérebro do catolicismo, mas ao falarmos sobre Maria é como se estivéssemos tocando no coração do catolicismo. Por isso aflora sentimentos de um devoto. Por isso é um tema muito sensível. Mas se uma pessoa tivesse apenas uma Bíblia, ela raramente chegaria às mesmas conclusões que o catolicismo chegou, como Maria Virgem Perpétua ou Imaculada Conceição, ou que supostamente ela teria sido assunta ao céu. Falar sobre a Maria que Roma retrata hoje é como se comparássemos a brincadeira do telefone sem fio, onde cada pessoa que se comunica ou cada pessoa que transmite uma mensagem fala algo estranho que não corresponde à mensagem original. A mensagem original é o que as Escrituras dizem sobre Maria, e a mensagem estranha é o que o catolicismo romano diz sobre Maria. Por isso nós podemos falar de forma enfática que a Maria de Roma não é
a Maria da Bíblia. Mas esse é apenas o 4º episódio dessa série Livros sobre o Catolicismo Romano. Aguarde os próximos episódios. Forte abraço.